você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Muita gente me pergunta como escrever esta frase, Rei Irene Tukiri. As pessoas colocam a paz do Senhor no Google Tradutor, mas o Google Tradutor te dá o grego moderno, e esse é o grego helenístico, o grego koiné, não é? Grego da época de Alexandre o Grande, não é? Aliás, existe até um texto bíblico, se me permitem os meus pares que estão à mesa, não é? Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, esse texto conta com a língua koiné, conta com o grego helenístico. Deixa eu lhe dizer, entra no meu Instagram agora, entra agora e procura lá uma imagem com os caracteres gregos para esta frase, Rei Irene Tukiri. Também a transliteração e o significado. Olha, entra agora, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Nós estamos também, neste exato momento, transmitindo esta live, transmitindo a live através do meu Facebook. Através do meu Facebook. Entra lá, Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel, estamos transmitindo a live, que por sinal está muito legal. Estou vendo aqui, está muito legal. Mas não sei porque todo mundo veio de roupa escura aqui hoje. O que é que está acontecendo? Entra aí na live, Roberto Cruvinel, onde você vai ver uma foto onde eu estou com os fones da Rádio Musical FM. Hoje às 16 horas, programa teológico, segunda edição, com o pastor Jamierson Oliveira, onde o servo de Deus trará aula, uma aula, um tema específico. Qual é o tema de hoje, hein? Qual é o tema de hoje? Vamos ver qual será o tema de hoje, aqui na Rádio Musical FM. Bom, meu irmão, minha irmã, é muito bom tê-los aqui, muito bom. Compartilha a live agora, tem muita gente já entrando na live. O Ed Ferreira, Ednísio Rodrigo, Jefferson Ferreira, Ricardo Pimenta, John Charles, Denise LPS, pessoal que está entrando na live, está lá no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Vamos trabalhar, pessoal? Quer mandar sua pergunta? Manda sua pergunta pelo WhatsApp. Coloca seu nome e a sua igreja, 11933397799. 11933397799. Comigo mais uma vez, porque eu vi esses irmãos se acarinhando. Eles estavam se acarinhando aqui, e eu do outro lado do vidro, de braços cruzados, foi meus até irmãos. Citado, né? Fui citado várias vezes. Não é? Não é? Um é como um filho para mim, o outro é amigo de muito tempo. E cada um defendendo uma opinião e eles se acarinhando. E é muito interessante que o negócio vai dizendo assim: eu não quero desrespeitar de forma alguma, dileto pro pinto, mas nesta magnânima manhã eu quero contrariar-o veementemente. Excesso de humildade. Mas tá certo. Gentileza. Pastor, aleluia. Arthur Bittencourt, Rei Irene Tukiri, meu amigo. Baruch Rababeshana Adonai. Amém, pastor Roberto Cruvinel. Uma alegria estar aqui no seu programa, no dia 7 de janeiro de 2020. Saudar a todos os ouvintes com esta gloriosa e inaudita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, desejando um bendito e esplendoroso 2020 a todos. Nessa retomada da Rádio Musical, não é? Com os programas ao vivo, nós queremos louvar ao nosso Deus. Deixo um abraço também para o meu clã ali em Utinga, né? Assembleia de Deus em Utinga, o meu pai Estor, o pastor José Bittencourt, minha mamãe Madinha, minha esposa Paula, minha filhinha Antonella. Um beijão a todos vocês aí da região, da nossa querida Utinga, Camilópolis e região. E nós estamos aqui para ser úteis e servir os nossos irmãos com a palavra. Esse é o desejo maior do nosso coração, servi-los com a palavra. Prazer estar com o pastor Gessé também novamente. Também aqui, pastor Gessé Odilon, que é professor de teologia, pastor, um dos responsáveis pela nossa EBD, também lá do nosso seminário, pastor Gessé Odilon, do Brasil para Cristo de Arujá. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez nesse programa. Recebemos agora, há uma hora atrás, a notícia do pastor Cláudio,
que a audiência da Rádio Musical tem duplicado nas últimas pesquisas, né? O motivo de nós... Quintuplicado. Isso, quintuplicado. Isso É um motivo de muita, muita, muita alegria de nós fazermos parte desse momento tão bom para essa emissora. Uma alegria estar com o pastor Arthur Bittencourt. De vez em quando ele me dá o prazer de estar alguns minutos com ele, meus irmãos. Esse ano já tive esse prazer 2 ou 3 vezes. Bom, ano passado. Amenidades não é, colocadas. Vamos trabalhar? Vamos. Deixa eu deixar um abraço para o pastor Roberto de Lucena, pastora Bernadette, para a igreja de Arujá. Para a nossa igreja lá. Aliás, irmãos, preguei. Eu estou fazendo os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, irmãos. Aliás, quem quiser saber a minha opinião sobre essa questão de clamor, eu sou pentecostal clássico há quase 40 anos. Sou pentecostal clássico. Eu nasci no movimento pentecostal. Sou pastor evangélico. Tenho uma breve formação teológica, uma formação não como eu gostaria de ter, mas escrevi algumas coisas, alguns livros. Deixa eu dizer-lhes, eu prefiro o povo na casa de Deus, na igreja. Na igreja. O que é um círculo de oração? É uma campanha de oração. O que é um congresso? É uma campanha de alguns dias. É uma campanha de alguns dias. Tem pessoas que vão para congressos e depois não vão à igreja, pastor Bittencourt? Tem, mas isso é uma questão pessoal. Então, eu escrevi um tratado sobre os 12 dias de clamor e desafio o meu irmão e minha irmã, você que me ouve, que tem carinho com o meu ministério, a ir ao meu Facebook e ver 12 dias de clamor. Eu coloco uma série de textos. E não para fazer a defesa da campanha, porque essa campanha não existe na Bíblia, como nenhuma outra. Agora, meus irmãos, para falar alguma coisa, é importante ir lá para ver. É importante ir para ver, não é? Às vezes nós ficamos circunscritos às nossas idiosincrasias, ao nosso gueto teológico, à nossa caixinha de fósforo de conhecimento, quando não é possível, como diz o meu pastor, sentar à mesa com Deus com a nossa própria tabuada. Então, meu irmão, aquele que come, não é? Come para a glória de Deus. O que não come para a glória de Deus. Vamos orar, vamos buscar. Ontem, na nossa congregação de Arujá América, 3 pessoas vieram a Cristo. Pregação de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. E naquela congregação, nesses dias, já 6 pessoas aceitaram a Jesus. Pessoas têm sido renovadas, edificadas. Se o pastor Arthur fizer lá a campanha dos 25 dias, dos 30 dias, eu estou dando glória a Jesus e quero que o Jesus levante muita gente. Amém? Amém. Mas tem gente fazendo besteira, mas tem muito mais fazendo coisa certa. Isso. Dani, qual é a diferença entre pecado e iniquidade, pastor Gessé Odilon? Vamos ver se a gente consegue resolver rápido, tá? Ok. Pecado, existe uma divisão didática, né? Restrita às cadeiras teológicas, mas pecado é pecado. Existe uma divisão didática que diz que pecado é o erro, quando a pessoa erra, às vezes até involuntariamente, mas comete algum ato que desagrade a Deus. E a iniquidade há quem classifique como um pecado intencional, como um pecado grave. Então, assim, a minha opinião pessoal é que pecado seja pecado, mas existe uma divisão didática, e nessa divisão didática, pecado é erro e iniquidade é um erro consciente e dizem que até o pecado que você acalenta se torna iniquidade. A palavra grega para pecado é hamartia, que na verdade é errar o alvo, porém tem um sentido ainda maior. Nós temos, inclusive no seminário ensinamos as palavras para pecado, existe uma série de palavras. Você quer falar sobre isso? Isso, eu falaria. A questão terminológica, né, o pecado como hamartia, errando o alvo, então de fato é algo que afronta a santidade de Deus, o pecado. A iniquidade seria pecar contra um maior conhecimento, você conhece a lei de Deus e você peca contra ela conscientemente. A transgressão seria ultrapassar os limites, quando a pessoa ela perde as barras do temor de Deus na vida e ela ultrapassa os limites divinos para os estreitos compromissos da vida cristã. Em quarto lugar, eu também elenco a questão da palavra da prevaricação, que seria um outro pecado,
que é ficar aquém do padrão divino, que é quando o dedo de Deus aparece lá na parede da Babilônia, e ali é prevaricação. E a última palavra eu falo que é a omissão, é a negligência de se fazer aquilo que sabe que se deve ser feito. Então eu vejo 5 palavrinhas aí que mostram essas variantes ou variações para a questão da terminologia da pecaminosidade humana. A iniquidade, na verdade, é o antônimo da equidade, que seria a justiça. Então, agir como iníquo. O iníquo é um injusto, é um impuro. Perverso. E aí nós vamos para apostasia. Ontem nós analisamos uma palavra que tinha a preposição aná e stauros, que é crucificar Jesus novamente, passá-lo novamente pela cruz. Isso é terrível. Pastor, vamos tentar ser um pouco funcional, não, porque às vezes a resposta necessita, né, de um pouquinho mais de caminhar. O Samuel diz: troquei os programas esportivos por esse programa abençoado, pois meu coração muito se alegra. Obrigado. Amém. Que alegria. Pessoal, ó, live, assiste aí, tá todo mundo de preto aqui, não sei porquê, eu não sei porquê, não é porque ninguém quer pintar a igreja de preto, também quem pinta também, glória a Jesus, pregue a Cristo, não tem problema. Mas olha, a live, pastor Roberto Cruvinel, olha para lá, Gessé. Olha lá, pastor Gessé. Olha lá, pastor Roberto Cruvinel. Está conosco hoje também, cadê? O evangelista Vander, não é? Que é o único que está de azul royal aqui, não é? Eu quero também louvar a Deus pela nossa equipe. Hoje está o Rafa na técnica de som, a Adriana atendendo os telefones aqui, aliás, anotando as perguntas, coloque seu nome, mandando para 933397799, 933397799. Também está a Ione Borges, Maria, todo mundo aqui atento. Pergunta, pastor Arthur. O Gustavo, como funciona a salvação no leito? A salvação, ela é uma ação poderosa divina, criativa. Quando nós lemos 2 Coríntios 4, 4 a 6, nós entendemos que a regeneração, o novo nascimento, Deus emprega um poder tão extraordinário para a salvação de uma pessoa, independente de onde ela esteja, se ela esteja andando, se ela esteja em pé, num leito de enfermidade, onde quer que seja. É tal qual o poder que ele usou para criar o cosmos, para criar o universo. Este é o poder de Deus na hora da regeneração de uma pessoa. E Deus usa o mesmo poder que ele empregou para criar todas as coisas, como o firmamento, os céus que manifestam a glória de Deus, para salvar um homem e uma mulher do seu estado de pecado e, portanto, de um estado que essa pessoa está destituída da glória de Deus, para que então reingresse e tenha a reconciliação com Deus em comunhão. Mas aí a pergunta é a questão do leito. Me parece que é aquela questão da última hora. Ah, sim. Então, é a mesma coisa, irmão. A salvação funciona. Porque muita gente acha que você tem que ser salvo e fazer obras. Eu santifico porque sou salvo. Não santifico para ser salvo. Senão eu afrontaria o princípio bíblico de Efésios 2, 8 e 9, né? Ó, até passou aqui. Meu Deus, a live está subindo, irmão. Vocês estão compartilhando a live, muito obrigado. Copia o link, coloca nas suas redes sociais. O Marcelo Sampaio diz: pecado é cometido por qualquer cristão e qualquer pessoa, mas a iniquidade é cometida pelo iníquo, aquele que peca em demasia. É a opinião do irmão aqui. Legal, tá colocado aqui, tá bom, irmãos? Olha, a pergunta, pastor Gessé, Odilon, Adriano, reverendo Cruvinel. Qualquer dia nós vamos explicar de onde vem essa palavra reverendo. A etimologia. Porque, na verdade, na América, nos Estados Unidos, reverendos são os ministros que detêm nível superior, não é? Mas essa palavra reverendo tem um significado e é importante. O reverendo pergunta: me explique, por favor, a Bíblia fala que haviam na terra gigantes, que gigantes eram esses? Bom, Gênesis capítulo 6 fala sobre isso. Existem duas explicações. Eu vou primeiro falar da mitológica rapidamente. A explicação mitológica se baseia em Enoque capítulo 20, de alguns vigias chamados Grigoris, que desejaram as mulheres humanas. E aí eles procriaram, e essa procriação nasceram os chamados gigantes. Essa é uma interpretação frágil que não se sustenta. A interpretação mais correta seria
que a descendência piedosa de Sete, alguns homens desejaram as filhas de Caim, e por conta disso nasceram homens afamados. Esses gigantes seriam homens afamados, poderosos, e existe uma interpretação judaica que fala dos nefilins, que seriam os filhos dos anjos, mas eu acredito mais que seria uma questão dos filhos de Sete com as filhas de Caim. Agora, eu tenho um ponto aí também. Não, peraí, irmão. O debate é às 11 horas, meus amigos. Complemento salutar. Não, mas agora é o seguinte, irmãos. Se você contrariar essa opinião... Não vou, não. Peraí. Só vou fazer uma distinção peraí, pastor. Muito importante. Pastor, calma. Sim. Calma. Just moment, please. Yes. Se o irmão contrariar o que o pastor Gessé disse agora, eu vou ter que conversar com vocês dois ali, como mais velho que sou. Sentam os dois na minha frente, vocês vão ter que se... Porque, veja bem, o pastor Gessé fez uma defesa que, se eu estivesse no debate com vocês, é exatamente o que eu ia falar. Quer dizer que você está montando uma doutrina em cima de uma palavra hebraica? De uma. O colega que foi citado no livro dele, que é um colega, que é o pastor Elias, meu amigo, servo de Deus, ele veio comigo ontem, ele faz essa mesma defesa dizendo que a descendência de Sete, embora os que contrariam essa defesa dizem que filhos de Deus é usado só para anjos. Então por que não se aplica a mesma coisa lá em Juízes? Exato. Você entendeu? Eu só ia fazer, pastor Cruvinel, uma ligeira distinção que é importante no texto. Palavras gigantes aqui é nefilins. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Ponto. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, para mim são duas coisas distintas. Primeiro, tem gigantes na terra, o texto está dizendo. E depois os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e geraram estes varões valentes de renome e tal. Outro grupo de pessoas. Porque há quem confunda e coloque tudo no mesmo, desculpe a expressão popular, balaio. Não, balaio. Agora o que são esses gigantes? Tem uma conjunção aditiva aí. Observem que estas impressões, não é? A palavra impressões cabe muito bem, inclusive no debate que foi às 11 horas. Essas impressões, elas impressões diferentes não desmerecem a teologia dos debatedores, não dos contendedores, dos debatedores. Boa. Por quê? Porque a Bíblia realmente dá essa margem de entendimento. Por exemplo, gigantes seria o quê? Existem intérpretes que entendem que gigantes seriam homens notáveis. E outros dizem que são de estatura mesmo. Poxa, nós encontramos hoje tribos na África de estatura elevada ao padrão daqueles que estão ao redor de si. Entendem? Vamos continuar. Agora, eu vou deixar você também interpelar o meu irmão aqui, tá bom? Porque o Edives pergunta, em qual momento histórico da igreja, qual momento histórico a igreja começou a cobrar dízimo? Será que você consegue fazer isso em 40 segundos? Não, eu vou fazer uma simples declaração histórica. Você vê já registro desde o tempo do primeiro século, no Didaquê, coisa que lá na frente, no século XVIII, o Clube Santo de John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield e tantos outros, retomaram essa prática não só disso, mas também do jejum. Então, você vê isso historicamente lastreado, a prática, portanto, do pagamento do dízimo, ou da devolução do dízimo, e eu vejo isso também no texto de 1 Coríntios capítulo 9. Quando Paulo faz toda uma dissertação a respeito do salário do pastor, o salário do obreiro, ele se socorre de textos alusivos ao dízimo lá do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, eu entendo que Paulo ratifica a prática também do dízimo, com base em 1 Coríntios capítulo 9, não só Mateus 23, 23, Hebreus 7, verso 8. Para mim é um ponto pacífico, desde que a gente entenda pela consciência cristã de que nós somos 100% do Senhor, 10% pertence ao Senhor, não há problema algum. Complementando, Vamos lá. As pessoas se preocupam de quando a igreja passou a falar sobre dízimo, não é nem cobrar, falar sobre dízimo. O dízimo é uma coisa que precede a lei e que continua depois no Novo Testamento. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não dava o dízimo. Sabe o que ela dava? Tudo. Tudo. Então dava 100%. Então, quer dizer, agora o irmão pode escolher ou ele dá o dízimo, ou ele volta. Então, antes da igreja falar sobre dízimo, ele dá tudo. Hoje está um programa típico, os irmãos que estão na live estão comentando as respostas de vocês.
não é? Hoje eu estou só apresentando. Adriana, eu estou tranquilo hoje, Adriana? Hã? Estou assim, tranquilinho? Ah, mas porque eu Tá fiquei... zen. Zen não. Zen não, né? Zen não, eu sou crente, irmão. É isso Eu aí, estou é em isso paz. aí, é isso Deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou na dor Boa. como o mundo dá. Eirene. O Marcelo diz Eirene, aqui, exato. tô na Eirene. O Marcelo Sampaio diz aqui, dizer que anjos tinham relação com homens É, veio- os filhos de Deus. veio muito da Interpretação mitologia grega, né? Isso, isso. O agora o Edivaldo tem uma tirada bonita, Edivaldo Avivalista. Enquanto muitos entram pela porta dos fundos, nós entramos pela porta estreita. Porque dos fundos não. Entenderam? Ele escreve assim. Maravilha, maravilha. Pastor Gessé, o Jefferson gostaria que me explicasse o texto de Hebreus, explicasse a ele, aliás, né? O texto de Hebreus 13 e 17, aliás. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos, pois, a eles, porque velam sobre as vossas almas, como aqueles que hão de dar conta, para que o façam não com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Bom, meus irmãos, o escritor aos Hebreus está falando sobre consideração, obediência e sujeição pastoral. Está colocando o pastor como um líder espiritual que merece obediência. Mas eu acredito que a dúvida dele seja como aqueles que hão de dar conta, né? Porque, na verdade, cada um vai dar conta de si mesmo, né? A alma que pecar, essa morrerá. Mas aí, como o pastor exerce um cargo de uma função de liderança, de instrução espiritual, nós devemos considerá-los como aqueles que hão de dar conta, ou seja, como aqueles que são responsáveis pelo nosso ensino, instrução e amadurecimento. E se nós fizermos o contrário a isso, o pastor vai sofrer, vai perder tempo e energia com isso, e isso não seria útil. A interpretação simples, direta e curta é esta. Verdade. Uma outra tradução, irmão, diz obedecei os vossos guias, que a palavra grega para pastor é poimen, né? Então aqui no pros hebraioi diz assim, 17, poitestes etois regumenóis rimon, aí é uma outra palavra, está dizendo Não aquele é que poimen. guia, cai, rimon cai, ripeikete, quer dizer, aquele que guia, porque pastor não é ter título, né, irmãos? Que hoje se faz pastor, como eu sou de uma época que para ser pastor você passava por uma prensa de azeite, os mais velhos, né, tudo que não prestava sair, às vezes ficava alguma coisinha, alguém chamava alguém mais velho, hoje vai, compra uma indumentária e coloca na máquina de xerox e até erro de língua portuguesa, e a pessoa diz que é pastor. E às vezes a pessoa não é cooperador, né? É um membro da igreja e lança o DVD pastor. Então o pastor tem que guiar, para guiar tem que dar exemplo, para guiar tem que ser farol, para guiar tem que ter luz, não é isso? Exatamente, pastor. Verdade. O Sérgio Pastor Bittencourt. Gente, estamos indo aí, pessoal. Compartilha a live, tem muita gente compartilhando a live. Vamos lá, manda aí, tá lá em Roberto Cruvinel. Quero lembrar que essa live estará hoje, se Jesus permitir, né, no meu canal do YouTube. Entra no canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, aciona o sininho lá, as notificações. Eu não falo sininho, então vou falar sininho também. Aciona lá para você receber as notificações. Vamos trabalhar. Antes da pergunta, só uma consideração nessa última fala. Hoje existe um culto aos títulos, né? Uma ênfase exagerada às titulações humanas. A gente vê pessoas e obreiros até se auto-intitulando pastores. Eles não passam pelo devido crivo ministerial, não estão debaixo de uma liderança, não existe uma escola ministerial na qual ele faz parte. E aí nós vemos migrações de obreiros de um lado para o outro, atrás do quê? Não de se cumprir a função e a chamada pela qual Deus lidera, mas sim para se obter título. Então, gostei desse negócio de Deus lidera, esse tempo verbal foi muito usado por um pregador lá de Goiás, sabia? É mesmo? Dos tempos do seu pai, É inclusive. mesmo? Então acho que é importante a gente fazer essa menção. Eu costumo brincar, né? Hoje a gente faz alguns obreiros e pastores no micro-ondas, né? 15 segundos você aperta lá e pronto. Máquina de chefe. Máquina de chefe. Aquele pastor. Para ser mais tecnológico e virtual, então um download de meio segundo aí, né?
infelizmente. Não, na verdade aquelas... Bom, mas tudo bem. Mas tem muita gente de Deus, de Isso. Deus. Gente que é guia. Isso. Essa que nossa palavra é exemplo. para contestar a banalização. Tem que ser. Se É você pra não for... contestar a Aliás, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que Que- não tem de que se Que envergonhar. veja bem a palavra da Sabe verdade. qual é a palavra grega para obreiro, Arthur? Ali, diga ergates, Arthur. Ergates. De novo, ergates. Ergates. Então, risca lá, no 2 Timóteo 2,15, Isso. risca obreiro, escreve em cima, trabalhador. E... Porque tem obreiro que não trabalha. Se não trabalha, não é obreiro. Porque o texto diz, procura apresentar-te a Deus como trabalhador. Trabalhador. Agora, aqui, a pergunta aqui. Vocês me deixam, irmão. Vocês dois aqui. Temos pra, Mas pra você, fazer viu, isso Arthur? mesmo. Ah, não, mas é para isso, pastor. Nós estamos aqui minha para idade. agitar. Denise diz assim, sinto que estou na sala de aula, glória a Deus. Amém. A Denise diz, programa muito edificante, muito abençoado. O Jefferson Pacheco está fazendo uma pergunta aqui. Vou pedir para o pastor Gessé preparar essa pergunta para ele. Vou fazer a pergunta para ti, mas o senhor responde a outra que está aqui, tá? Tá. Estou desde ontem tentando. Se o diabo foi expulso do céu, porque o livro de Jó diz que ele aparece entrando no céu 2 vezes e falando com Deus. Como a angelologia é a sua especialidade, segura essa daí, do Jefferson. Você entendeu a pergunta? Entendi perfeitamente. Então, porque daqui a pouco vai subir da minha live. O Sérgio te pergunta, Sim. explique Gênesis 24. Gostaria de saber como era abençoar com a mão na coxa. Isso é interessante. Bom, primeiro o texto não diz abençoar, o texto diz fazer juramento. Então, o texto diz assim, Abraão disse ao seu servo mais antigo, Damasceno, não é? Que era o encarregado da sua casa, faça um juramento colocando a sua mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. Então, aqui o conteúdo é de um juramento e não de se abençoar. Havia aqui um pressuposto de um comprometimento com este encarregado, de que ele buscaria dentro da parentela de Abraão uma esposa para o seu filho Isaac, e que jamais ele estaria autorizado a buscar uma mulher de Canaã, o que pressupunha a entrega de seu filho à influência de costumes pagãos. Maravilha. Vamos lá. Agora é a sua vez, pastor. Nossa, Ok. somos ligeiros hoje, graças a Deus. A pergunta do irmão é se Satanás foi expulso do céu, por que ele aparece, nas palavras dele, no céu, junto com os anjos, no livro de Jó? Bom, o livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, falam sobre os filhos de Deus, que nós entendemos são os anjos, já foi falado sobre isso, se apresentaram diante de Deus. Não diz que estão apresentando-se no lugar céu, habitação de Deus. Ponto. Começa aí. Não diz isso. Então, o que é mais fácil nós entendermos é que toda potestade e todo reino espiritual estão sujeitos a Deus. E de alguma forma, eles se apresentam diante de Deus. Isso aconteceu no Novo Testamento também, quando Satanás pediu autorização para cirandar com Pedro. E Jesus disse, Satanás pediu para cirandar com você, mas eu não deixei. Então é mais interessante nós entendermos aí, meu irmão que fez essa pergunta, que toda potestade, todo principado, todo trono, todo domínio está diante de Deus. E ele precisa da autorização de Deus para agir. Maravilha. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes as pessoas têm um entendimento da Bíblia em hermenêutica baseado na sua idiosincrasia ou na modernidade. Você precisava explicar o que é idiosincrasia, né, pastor? Idiosincrasia é um modo peculiar de ser de cada ser humano. Isso. Então você lê a Bíblia com os seus olhos, não com os olhos do autor. Como na verdade hoje o pastor Gessé falou aqui no debate, usou isso contra você. Eu prestei atenção. E usou corretamente. Contra não, ele falou a real, né? Claro, É verdade, é isso dentro mesmo. do posicionamento dele. Claro. E é isso mesmo, e é isso mesmo. Você tem que ler o texto. Por exemplo, quando você vê Satã no livro de Jó, não é a mesma coisa que você ler Satanás no Novo Testamento. O entendimento era diferente. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Por que Jonas foge da presença de Deus? Porque, embora seja um profeta, entendia um Deus local. A maioria do povo do Antigo Testamento entendia Deus local. Regional. Como regional. no caso de Jacó também.
Então, e aí o desobediente só desce. Ele desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão do navio. Desce para o mar e desce para o ventre do grande peixe, né? Porque você ia falar baleia. Na antiga tradução de Mateus 12, né? Vai ver na ponta da língua. Porque eu aprendi lá, né? Porque a palavra grega ali, aliás, da Septuaginta, né? É traduzida como monstro marinho. É que, na verdade, é que todos nós participantes da Escola Bíblica Dominical, quando éramos crianças, nós pintamos a baleia. Fez muito bem de participar da Escola Bíblica Dominical, viu, irmãos? Faz muito, louvado seja Deus, as igrejas que têm Escola Bíblica Dominical. Quem é aluno ainda da Escola Bíblica Dominical, que é a maior agência de formação de obreiros do mundo. Mas falando de criança, o Ailton pergunta, pastor Arthur Bittencourt, o que vocês acham de uma criança ministrar a palavra? É correto? Criança tem que ser criança? Aqui deixa eu acrescentar, Arthur. Sim. Rapaz, eu não vou dizer quem, tinha um pregador muito conhecido, estava comigo numa vigília, pregamos, e na época havia um garoto muito famoso pregador, famoso garoto, 10 anos de idade. E nós estávamos pregando, esse menino ao púlpito, na madrugada disse assim, terno e gravata o menino, disse, eu e os pastores à minha retaguarda sabem o que é sofrimento. Eu olhei para o outro companheiro que estava do meu lado, eu falei, será que esse menino morou na rua? Será que esse menino, 10 anos de idade? Então, explica um pouco a sua opinião sobre isso, pastor Bittencourt. Inclusive, analisa essa questão de meninos clones. Não é só meninos, né? Nós temos adultos clones também. Temos alguns papagaios, algumas cópias de péssima qualidade. Aqui, nem que pese julgar o ministério, então julgar não, ninguém. Mas é uma coisa triste. Não. Toda vez que você vê algo que é mecanicista, que é algo programático, que é algo robótico, por exemplo, me entendam, eu não quero ser ofensivo, eu falo para milhares de pessoas, mas um homem que no púlpito ele imposta a voz e fala de uma forma, que não eu normal. Pergunto se na casa dele ele fala com a esposa dele daquele eu te amo. Eu pergunto se ele fala assim naturalmente. Então não é o caso. A mesma coisa em relação às crianças. Dentro mas da isso aí linha, é menos mal, né? Isso é menos mal. Sim, eu entendo estranho, que existe uma menos entrega enérgica por parte do pregador, ainda mais o pentecostal. Eu entendo isso, faço aqui ressalva. Eu não estou aqui com o espírito de chocarrice, não. Eu estou fazendo uma análise fria do que aparece nos nossos púlpitos. Agora, voltando para uma criança, se está dentro da legítima sinceridade do coração dela, ela pode louvar ao Senhor, pode trazer uma palavra. Me fez lembrar agora, por exemplo, do pastor Gesiel Nunes Gomes, que começou a falar a palavra de Deus, instruído pelo seu pai, desde os 6 anos, 7 anos, até o momento que ele chegou aos 11, ele testifica isso, que o pai dele disse assim, agora eu não vou te dar mais as mensagens, você agora que já lê a Bíblia, você vai trazer uma mensagem que Deus colocar no seu coração. Então isso foi um encaminhamento paterno. Roberto Lucena começa aos 5 anos de idade. Então. Agora, começa, é diferente, só para, perdoa, sim, pastor, não, é diferente daquela época para o que nós vemos hoje. Naquela época, era criança, o menininho pedia para colocar um terninho, eu me lembro disso, exato, né? Exato. Não sei se você viveu essa época, viu acontecer, queria, brincava de cultinho. Isso. Brincava de mesmo, culto. Quando eu era pequeno, exatamente. Brincava de pregador. Mas tinha culto no lar, né? Tinha culto no da lar. família. Agora, né? o que nós estamos vendo, que uma coisa que me entristece muito, é você pega a mensagem de um pregador famoso lá de congressos, aliás, irmão, quem é de Deus não busca avivamento, quem é de Deus provoca avivamento. A Bíblia diz, onde você colocar a planta no teu pé, Deus te dá por possessão. Eu vou em tal lugar buscar avivamento, provoque-o. Tem comunhão com Deus para isso. Mas eu vejo que, o que eu estou dizendo assim, criança, que parece que a infância dela é roubada, para que eles copiem. Isso eu não acho legal. E aí perde o caráter que eu estava dizendo, da sinceridade, da ingenuidade da criança. Aí então, quando você percebe que já existe uma orquestração, às vezes por parte dos pais, de estar ali aliciando, olha filho, você vai fazer assim, outros pastores e tal, e para provocar determinadas reações no plenário da igreja, isso já não agrada ao Senhor.
pode minar e roubar o momento da criança. A fé e na minha dela. prática, pastor, na minha observação, melhor dizendo, pastor Cruvinel, e eu penso que dos meus amigos aqui na mesa, o senhor também, pastor Gessé, eu conheço pessoas que se dedicaram na infância para esse lado do ministério e se enfraqueceram na fé na adolescência. Eu conheço caso de gente que se entregou mesmo e todo mundo admirava. Nossa, como esse menino prega, como ele tem de cor vários versículos na cabeça. E sabe para onde ele está? Onde ele foi parar? No mundo. Mexendo com drogas. Então, misericórdia. O pai e a mãe têm uma responsabilidade nessa hora de inculcar na criança o evangelho. Conforme Deuteronômio 6, do 6 a 9, que o israelita fazia com seu menino, aqui nós temos de fazer com o evangelho. Primeiro uma vida devocional, irmão. Irmão, Isso. não é só criança não, qualquer um tem que ter vida devocional. Você quer viver do altar? Quer viver do altar? Amém. Deus te abençoe. Se você for nosso ministério, nós vamos te abençoar. Que Deus te use e você não vai sair desprovido. Porque aquele que ministra coisas espirituais deve receber as materiais. Está escrito em Gálatas 6. Agora também não se deve. Para aqui, deixa eu terminar. Isso. Estou colocando a diversativa Vamos lá. agora. Isso, A diversativa. Porém, entretanto... Estou colocando a diversativa. Mas seja crente. Isso. Tenha vida devocional. Isso. Tem gente que fala, vou colocar um sapato de 5 cores, com uma camisa de cetim vermelho, cor de cetim preto, parecendo entidade de espiritismo. Não é que aí, quanto maior é o pavão, menor a unção. É mentira esse negócio. Quanto maior é o pavão, menor a unção, com certeza. Quem é crente de qualquer jeito. Quer pregar, não precisa se oferecer. Vai orar. Vai orar. Isso. Vai ler a Bíblia. Isso. Vai aprender com gente crente. Vai ter vida devocional. Aí, Deus abre a porta. E a Bíblia diz que quando Deus abre a porta... ninguém fecha. E não usar o púlpito como trampolim para outras coisas. Então, um problema para essa geração nova de crianças, adolescentes e jovens pregadores, não fazer do evangelho um meio de vida. Ministério não é profissão, ministério é vocação, ministério é chamado. Então tome cuidado com isso. O senhor sabe muito bem disso, penso que os pastores também. Eu particularmente, desde a minha adolescência, sou entregue ao Senhor e ao reino desde de pequeno, mas todas as vezes que eu me dediquei a estudar a lei do Senhor, eu comecei a receber convites para pregar. Pronto. Não é assim que aconteceu? Uma vez eu fui numa convenção, fiquei triste lá no Anhembi, um pregador dizendo assim, hoje eu não tenho onde pregar, vai na sua igreja, irmão. Isso. Vai ouvir alguém. Vai no cu de oração. Uai. E se não tiver púlpito para pregar, você quer pregar, pega uma esquina aí, prega aí. Esse negócio de ganhar para Jesus. Essa atenção é porque se quer outras coisas. Então, irmão. E aí não está correto. Então, irmão, também outra coisa, você, pastor de igreja, quando convida alguém sério, abençoe. Mas convida alguém sério. E agora cabe uma palavra aos pastores também, porque é triste. Eu ouço alguns amigos que são sérios, são de uma igreja local, mas também são itinerantes. Às vezes eles vão, ministram, a igreja não dá nem o custeio do combustível. Isso é uma vergonha. Como é que eu convido alguém prometendo, não, irmão, o senhor vem aqui, ministra pelo menos a gasolina. O irmão não pode deixar o obreiro, o ministro, ser desonrado nessa questão. O senhor bebe gasolina? Come gasolina? O senhor tem filhos? Olha aí, tá vendo? Você já está indo para um nível maior. Você já está aprofundando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no mínimo, pastor Cruvinel, para que a pessoa não tenha prejuízo. Sim, mas eu conheço pastores que saíram de casa com combustível e falaram assim: Deus vai me prover para eu poder voltar. Olha, irmãos, eu creio. Às vezes nem isso a igreja cumpriu. Eu creio, mas sabe o que acontece? Às vezes as pessoas convidam e fecham uma mão para o Senhor de Deus. Gálatas 6, não cumprem Gálatas 6,6. Que ministra as coisas de Deus, receba. Não atarás a boca ao boi que debulha. Se o senhor for à nossa igreja, irmão, o seu combustível será pago. Isso diante de Deus, mas... São bom senso. Mas peraí, irmão, não é só seu combustível não, irmão. O senhor vai levar alguma coisa para a tua família para dizer, olha, a igreja... Um hot dog. Não, vai jantar com a gente. Olha aí, vai jantar. A nossa igreja, assim, sabe o que acontece? Você vai entender que o senhor foi bênção aqui, nós, por gratidão, vamos... abençoar o irmão. Exatamente. Pode não ser muito, mas vai ser. Dizem que convite no ar não se recusa. O senhor promete visitar nossa igreja em 2020? Mas com certeza. Então, vou convidar o pastor para estar com a gente lá. E eu não preciso nem desse convite dado a nossa amizade, né? E a respeitabilidade mútua. Então, pode contar conosco e iremos com muito amor e carinho. O Walter Rocha diz: a paz do senhor pastor Roberto Cruvinel e demais pastores. Meu nome é Walter, sou de Guarulhos, IB.
Igreja Batista, sou ouvinte desta programação, tenho aprendido muito com os amados. Dê um abraço no meu amigo, pastor Arthur, meu amigo, Deus abençoe vocês. Quero aproveitar, pastor Cruvinel, desculpe interromper aí na lista, mandar um abraço ao meu amigo também, pastor Jerry, que ele estava nos ouvindo na última vez que eu vim aqui, eu prometi a ele dizendo que daria um abraço. Pastor Jerry Adriane, ali da Assembleia de Deus em Sapopemba. Venha nos visitar, irmão Jerry. É isso aí, Avenida Sapopemba, 12.060, nossa congregação ali. Deus abençoe os nossos irmãos ali. Messias pergunta, pastor Gessé Odilon, falta algum sinal da volta de Cristo ou só falta o arrebatamento? Quando nós falamos de sinais da vida de Cristo, o texto mais amplamente utilizado é Mateus 24. Mateus 24 ele tem uma lista ali de sinais. E estes sinais, na minha opinião, todos já se cumpriram. Aliás, se você olhar, hoje temos condições de medir isso melhor, já aconteceram muito mais terremotos no século 21 do que do 20 no 19, no 17, enfim, falando de terremotos. Falando sobre guerra entre as nações, rumores de guerras, está aí, o que aconteceu semana passada. Tem uma guerra que está pronta para... Na iminência. Na iminência, exatamente. Então é pai contra filho, filho contra pai. Todos esses sinais, na minha opinião, falsos cristos, todos esses sinais já se cumpriram. O que é que falta? Falta a ordem do Pai, falta Jesus vir buscar a sua igreja. A Karina diz assim, boa tarde, pastor, alguém sabe me dizer se Jesus veio buscar os seus na década de 70? Não, né? Um outro irmão aqui faz uma crítica, eu vou ler a crítica. Eu disse na nossa igreja que Jesus volta em 2020, pastor. É mesmo? É. Por quê? Porque eu creio que ele voltará. Então... E se ele não voltar em 2021, eu vou dizer, Jesus voltará em 2021. Não, mas aí que tá, então eu vou dizer... Agora eu não quero entrar no campo de ser um herege ou um falso profeta, não, como em outros movimentos por aí. Mas tem um selo que vamos hoje como se Jesus voltasse amanhã, e eu dizia, vamos hoje como se Jesus voltasse agora. Isso, irmão Francinaldo, eu vou ler porque o irmão colocou aqui, irmão Francinaldo Almeida, eu não te conheço, irmão, Deus te abençoe e te guarde. Ele diz, eles não respondem perguntas, as outras perguntas é sempre as mesmas. Eu acho que você tem receio, vocês têm receio de entretempo. Não tem não, irmão, não tem tempo polêmico. Dá só uma olhada aqui na live, isso, olha. A quantidade de perguntas que tem, irmãozinho. Então nós respondemos, se sabemos, amém. Se não sabemos, vamos pesquisar, porque humildade e caldo de galinha, irmão Francinaldo, não faz mal para ninguém. Mas nós já respondemos coisas profundas aqui, profundas, tá bom? Que Jesus te abençoe, tá bom, meu filho? O Paulo Freire, entrei agora no YouTube e achei que estariam ao vivo lá, mas tem vídeos de 4 dias atrás. Hoje eu vou colocar mais vídeos, tá? Então, pelo menos 2, se Deus permitir, entrar no meu YouTube, pastor Roberto Cruvinel. Hoje às 16 horas, hoje é terça, né? Pastor Jamierson Oliveira vem com uma aula. Um tema específico. Aqui, o apelido do programa é Teologia na Lata. Vejam, irmãos, a quantidade de perguntas que está aqui, não, está aqui, desculpa, tá na outra câmera. Está aqui, ó, quantidade de perguntas, e tem mais aí, né, Adriana? E nós vamos respondendo, estamos respondendo um pouco da live, um pouco está chegando agora, isso, algumas que já estão aqui, né? Não é? Então, estamos trabalhando, ajudando os irmãos. É que a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas isso não vai nos entristecer, nós vamos continuar caminhando e fazendo a obra. É ou não é? É verdade. Bom, 16 horas, pastor Jamierson. Amanhã, 11 da manhã, debate com Cláudia Apolinário. Ao meio-dia, programa teológico primeira edição comigo, que eu tenho apelido de Teologia na Lata. Às 15 horas, palavras que edificam com o pastor Roberto de Lucena, irmãos, uma mensagem poderosa será trazida amanhã às 15 horas. Às 16, pastor Jamierson Oliveira volta e vai ser uma grande bênção. Uma pergunta aqui. Quem é que responde agora? Quem é? Acho que o pastor Bittencourt. Agora Bittencourt? Bittencourt, meu Deus do céu, Bittencourt tem que ser rápido. Vamos lá. E agora, não sei, eu tenho uma opinião com isso aqui. Você é advogado também, né, Bittencourt? Sim. Causídico. Causídico, operador do direito. Operador do direito, certo. Sabe o que é mens rea? Não, mente culpada. É mens rea são duas expressões latinas que estão no direito anglo-americano. Uau. É muito legal isso. Muito para falar na área da soteriologia. Common law. Common law e... O Alexandre pergunta, me explique Esdras 10 acerca do casamento misto. Ué, casamento não é eterno. Porque tem um pessoal que usa um texto do Antigo Testamento dizendo que
não pode ser dissolvido, é eterno. Ali foi uma ação tão forte do Espírito de Deus no meio de Israel, da liderança e do povo, que o impacto da aliança com Deus falou mais alto do que a realidade do que eles fizeram na ocasião do enlace matrimonial, ou seja, dos casamentos que eles fizeram com estrangeiras dentro de Israel. Então, eles misturaram a chamada semente santa, e por conta disto, na hora que a lei foi promulgada, foi proclamada, foi ministrada, eles falaram: nós estamos errados, nós precisamos corrigir essa nossa conduta. Então, pasmem, este foi o resultado. Todas as famílias se desfizeram, cada mulher voltou para a sua terra natal ou seus pais, juntamente com os filhos. Houve um rompimento. Eles acharam que a lei de Deus era tão poderosa que ela deveria ser honrada e obedecida. Então eles romperam os casamentos que estavam em desacordo à lei de Deus e então se ajustaram ao padrão de Deus, de maneira que se tornaram novamente uma semente santa, no sentido de não ter mais miscigenação consanguínea com povos cananeus e ali da região. E Deus foi honrado com isso, Deus foi honrado. Agora, uma dura decisão, debaixo de vale de lágrimas, debaixo de muito choro, debaixo de muito lamento. Às vezes se requer esse tipo de atitude para a obediência da lei do Senhor. Olha, esse texto, aqui está terminando, eu queria trabalhar, porque assim, a igreja, tem muita gente nossa aí vivendo uma vida miserável, infeliz, por conta da tal da culpa social. Não é nem por causa de Deus. Sim. Não é nem por causa de Deus, é por causa da tal da culpa social. E aqui eu não estou defendendo divórcio, não, irmão. Eu sou defensor da família. Isso. Agora existe uma diferença entre divórcio e repúdio, que é o apolu. Existe uma diferença. Tem que entender isso à luz da Bíblia. O que o irmão Arthur falou está baseado em Amós 3:3, andarão de juntos se não estiverem como um acordo. Agora, por outro lado, esse texto, inclusive ele aparece em Neemias também, ele mostra que não é perpétua essa relação, tanto porque no céu não se casa nem se dá em casamento. Isso. Mas nós vamos voltar, porque está terminando. Uma última pergunta, 1 minuto. A Dalice, 1 de Pedro 2:6-7. Por que Jesus foi considerado uma pedra? Bom, o texto diz que Jesus é a pedra principal e de esquina. As construções do templo de Cristo eram construções que às vezes utilizavam exatamente esse elemento, uma pedra. E a pedra de esquina seria uma pedra angular. Imagine um ângulo de 90 graus, onde 4 pedras dessas pudessem prover uma estrutura para que uma casa fosse levantada, né? Então Jesus é considerado nas Escrituras como a pedra principal. Interessante dizer que quem disse isso foi Pedro, o Simão, né? O Cefas, o Kefas, que Jesus disse que ele era um fragmento de pedra. E o próprio Pedro agora reconhece que a pedra principal, que provê estrutura, que provê que a estrutura cresça, que o edifício cresça, ela se chama Jesus. Uma pedra que fica no ângulo dessa construção que dá a base. Maravilha, irmãos, que bênção, hein? Quero lembrar, hoje às 16 horas, pastor Jamiel Oliveira, que é a segunda edição do programa. São os programas da Rádio Musical que são mantidos aqui, uma visão que a família Apolinário teve, o debate às 11 horas, o Teológico Primeira Edição, que é o Teologia na Lata, perguntas assim, os irmãos aqui hoje nem sabiam o que eu ia perguntar, né? E a aula às 16 horas, que é um tema específico. Pastor Arthur, quem quiser te encontrar, como faz? Deus abençoe, muito prazer estar aqui contigo, pastor Cruvinel, pastor Gessé. Você pode me encontrar no YouTube, Arthur Bittencourt, ou no Instagram também, Arthur Bittencourt, tá por lá. E você pode fazer aí, quem sabe, algum tipo de contato. Aliás, já tiveram alguns irmãos, no último programa que eu estive com o pastor Jamierson, alguns irmãos me mandaram mensagens, me fazendo questionamentos, nós tratamos sobre o pós-modernismo. Vocês podem me encontrar por lá. Deus abençoe a todos, um prazerzão. Fala de novo. É Arthur Bittencourt, né? Underline, Arthur com TH, Bittencourt, né? E aí você vai encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram. Maravilha. Pastor, muito obrigado. Manda um abraço pro seu pai, viu? Faz tempo que eu não vou lá na sua igreja. E aliás, dá para ir a pé de onde eu moro. É isso mesmo. Vamos oportunamente recebê-lo lá.
pastor Gessé. Você também. Tá te ajudando. Obrigado. Você tá me chamando de velho, irmão? Não. Pastor Gessé Odilon, que é pastor na nossa igreja lá em Arujá. Pastor. Exatamente, sou na igreja O Brasil para Cristo em Arujá, na rua Guanabara 155. Aliás, estamos em culto todos os dias até o dia 13 de janeiro, às 8 horas, 20 horas. Que Portanto, culto é esse, irmão? esse culto faz parte da campanha 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos. Em especial, hoje vamos orar pelo mês 6, mês de junho. Bom, eu estou também no Instagram, no YouTube, no Facebook, com o nome Gessé Odilon Rodrigues. Coloque isso no Google, em qualquer uma das redes sociais, você vai ter o meu contato, tá bom? Deus abençoe, pastor Roberto Cruvinel. Obrigado, pastor Arthur Bittencourt, mais esta participação juntos. Abraço a toda a equipe de produção da Rádio Musical. Deus abençoe. Repete seu contato? Gessé Odilon Rodrigues, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, você vai me encontrar, ok? Muito bem, irmãos, deixa eu dizer, eu vou estar pregando no dia 11, agora sábado, na Igreja Brasil para Cristo de Guararema, no dia 15, na Igreja Cristã Vida Plena, com o pastor Carlos ali, lá na Zona Sul, atrás do autódromo de Interlagos, ali próximo ao autódromo. Eu vou colocar tudo isso no meu Facebook, no meu Instagram. Dia 21, na Igreja Batista Filadélfia do Lausanne, vou pregar. Deus tem nos abençoado muito. Se você quiser me convidar para pregar, esse WhatsApp não é para perguntas, é para convites. 11 933... esse aqui é o da rádio, desculpa, irmão. 11 96766 5787. Vou repetir. 11 96766 5787. Vou repetir de novo. 11 96766 5787 para convites. Quero desafiar a você entrar no meu Facebook, aliás, no meu site, porque lá nós temos diversos estudos, vários deles substanciados com a palavra. Você pode deixar uma mensagem para mim lá, é pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br. Irmãos, deixa eu dizer aqui, você que está em campanha nesse começo de ano, ou você que não está em campanha, você não crê, não tem problema, Jesus está com você. E outra coisa, quem faz para a glória de Deus. Quem não faz para a glória de Deus também. Tem gente diferente, tem gente que... tem irmãos que falam mais alto, irmão Arthur. Tem irmãos que falam mais baixo. Isso. Mas faça isso para a glória de Deus. Tem irmão que grita. Tem irmão... não gostou da gritaria? Acha uma esquina para você pregar. Tá bom? Agora, pregue a palavra de Deus. Irmãos, olha, entra no meu Instagram. Deixa eu desafiar vocês. @Roberto Cruvinel. De novo. @Roberto Cruvinel. Um irmão está perguntando qual é a base para rito 12 dias. Não é rito nenhum, porque não é religião. É uma campanha. Se o irmão quiser ver um texto sobre a campanha e tiver honestidade para ler, está aí no meu Facebook. Está lá, 12 dias de clamor. Agora veja com honestidade. A igreja primitiva se reunia todos os dias. Isso. Então, ó, @Roberto Cruvinel no Instagram. Amanhã voltamos. Jesus te abençoe. Jesus te dê graça. Obrigado, equipe. Obrigado, Jesus. Deus abençoe.